Ame a tradição de ser a melhor e a mais requisitada escola pública do Brasil. É o Colégio Pedro II. O velho Pedrão, criado em 1837 por um decreto imperial, 15 anos após a proclamação da independência. O Colégio Pedro II, considerado a melhor escola pública do país, está distribuído em 9 unidades por diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro. Centro, Tijuca, Engenho Novo, Humaitá e aqui, São Cristóvão. O Pedro II é a única escola pública que recebe verbas diretamente do governo federal. Durante algum tempo ele esteve ameaçado de passar para a rede de ensino estadual, mas com a nova Constituição este problema não existe mais. Além de preparar o aluno, o Pedro II funciona como uma espécie de escola experimental para o MEC, onde se desenvolvem as experiências pedagógicas baseadas no método Piaget. Este colégio me ensinou muita coisa. E uma das coisas que ele me ensinou foi a enfrentar as coisas assim, de cabeça erguida, de frente. É assim que eu me sinto preparada para a vida agora. Estou aqui saindo do colégio, estou no 3º ano científico. Pretendo seguir minha vida. E ele me ensinou isso, me ensinou a ser gente e a seguir em frente. Pedro II, para mim, é um colégio que ele dá uma base de cultura, sociedade geral para os alunos. Ele se preocupa muito com a formação moral dos alunos, o que os alunos devem aprender fora do colégio, dentro do colégio. É um colégio que dá uma base, assim, política muito grande. Foi o ministro do Império quem criou o grau e diploma de bacharel em Ciências e Letras que o colégio passou a dar aos seus famosos alunos, como Euclides da Cunha, Manuel Bandeira, Alceu Amoroso Lima, Pedro Nava e Álvaros. Tivemos aqui ao longo da nossa história, desde que o Pedro II era uma casa de órfãos, valores enormes, dedicados a todos os setores dentro do país. Literatura, artes, política, enfim, nós consideramos o Pedro II um cadinho de valores que realmente para o futuro terão condições de trabalhar e de forjar um Brasil novo. Dentro da história do Pedro II, nós temos nomes de tanto valor que se eu começasse a enumerá-los, cairia no problema de esquecer de alguns. Mas o que é importante é que o nosso aluno não precisa apenas ser grande, ser célebre, ele precisa ser um homem de bem. O Colégio Pedro II tem 9 estabelecimentos, 12 mil alunos, espalhados por vários pontos, e hoje a própria Constituição do Brasil determina a segurança e a manutenção do seu sistema de ensino. Vamos, portanto, enaltecer o Colégio Pedro II como uma das mais válidas instituições de educação do nosso querido Brasil. Foi aqui, no centro do Rio de Janeiro, em 1739, a fundação do Colégio dos Órfãos de São Pedro, chamado depois de Seminário de São Joaquim. Era então uma instituição que se dedicava às atividades de conhecimento moral, intelectual e religioso apenas para homens. 98 anos mais tarde, em 1837, o seminário foi reorganizado, passando a se chamar Colégio Pedro II, em homenagem ao nosso segundo imperador, que era ainda criança. Com a proclamação da República, o colégio passou a ser chamado Instituto Nacional de Instrução Secundária, depois Ginásio Nacional. Mas em 1911 voltou a ser o Colégio Pedro II, sempre um colégio padrão de ensino, sempre um colégio de ensino público. Tradicionalista, o Pedro II sempre resistiu aos modismos pedagógicos. O Pedro II, como é conhecido, viveu a fase imperial, viu nascer a República e sobreviveu a todas as crises que o país enfrentou. Nas suas salas de aula formou muita gente importante, inclusive 4 presidentes da República.
Washington Luiz, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Para o ator Mário Lago, outro ex-aluno do colégio, além de um marco na educação do país, o Colégio Pedro II é um estado de alma, de alegria permanente. E é com Mário Lago que vocês vão agora andar um pouco pelo colégio. Positivamente, eu sou uma pessoa de muita sorte. Quando eu entrei para o Colégio Pedro II, ainda pude conhecer o antigo colégio que vinha do tempo do Império, através de professores como o professor Carlos Laé, que era diretor, Papai Ferreira, professor de desenho, mestre Sai Dali, professor de gramática histórica. E de dois mesmo eu fui aluno. Professor Arthur Thiré, bisavô do meu colega Cécio Thiré, e o professor de francês Adrien Delpech, que tinha sido contratado pelo próprio imperador na Sorbonne. E testemunhei também a mudança de costume do Colégio Pedro II. E na década de 20, creio que em 24, entrou a primeira aluna e entrou a primeira professora. O nome da primeira aluna não me lembro bem, eu sei que era muito feinha, mas o pai vinha trazer e vinha buscar. Não fosse, de repente, um aluno de mau gosto e uma boa intenção. E a professora era Maria da Glória Mossa, professora de física. Era uma mulher muito bonita. E foi um rebuliço aqui dentro do colégio, né? Ela iluminava as fantasias da garotada. E os professores também. Eu me lembro que uma vez ela passou pelo professor Raja Gabalha, nesse corredor exatamente onde nós estamos. Boa tarde, foi andando e o professor Raja Gabalha acompanhando, olhando. Ela já estava quase se perdendo no fim do corredor. E o professor continuava olhando. Aí um aluno irreverente, que o Raja Gabalha permitia, porque era um centro muito aberto, muito liberal, passou por ele, disse, aí, hein, professor? Ele se recompôs. Esta moça tem uma cara de inteligente, né? É, professor, só que a cara já está virada para lá há muito tempo, né? Nesse corredor mesmo aconteceu uma coisa muito engraçada. Naquele tempo, todas as turmas tinham um grêmio literário. Se reuniam semanalmente para ficar elucubrando, nada de importância. E o colégio sempre cedia uma sala para esse grêmio. Nós resolvemos fazer a nossa, o nosso grêmio. E fomos falar com o diretor, o professor Carlos Laé. Foi uma comissão e começamos a conversar com ele. Nesse corredor mesmo, ele de moto, as costas, como ele andava sempre de fraquezinho, barbicho, pequenininho. E o nosso representante, professor, nós criamos um grêmio literário aqui na turma, mas precisávamos de uma sala para reunir e viemos falar consigo. Ele parou, para aí, menino, para. Falar consigo é besteira, meus filhos. Vão aprender português e depois fundem um grêmio literário. No final dos anos 60, o Pedro II quase acabou. Inclusive porque para o segundo grau vinham alunos mal preparados. A tradição do ensino humanístico foi relegada. E os alunos passaram a preferir os cursinhos que preparavam para o vestibular. A crise só terminou no final dos anos 70. O colégio fez convênio para receber alunos da escola pública do município, os de nível A e B. Mas a solução melhor veio a seguir, quando Pedro II resolveu formar ele mesmo seus alunos desde a alfabetização. Foi criado o que hoje chama-se carinhosamente de Pedrinho. O Pedro II que recebe as crianças aos 6 anos, formando alunos nas primeiras séries do primeiro grau. O primeiro Pedrinho é de 1984 em São Cristóvão. Depois vieram o do Maitá, o do Engenho Novo e o da Tijuca, com mais de 2.000 alunos.